Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Batista, sou graduado em Engenharia Elétrica e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Trabalharei com vocês a disciplina de aterramento elétrico. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois possam postar no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês aos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês estudem em casa. Vamos começar? O que vamos estudar na nossa disciplina? Na nossa disciplina, a caracterização do solo. Eletrodo de aterramento, conceito e constituição, tipos de tensão desenvolvidos no solo, esquemas de aterramento, dispositivos diferencial residual, também conhecidos como os DRs, eletrodos eletricamente independentes, subsistemas de aterramento de força e contra descargas atmosféricas, de equipamentos eletrônicos sensíveis, contra descargas elétricas estáticas, equalização dos subsistemas e aterramento. É importante na elaboração do projeto de aterramento conhecer as características do solo, principalmente sua resistividade. A resistividade do solo depende dos seguintes fatores: o tipo do solo, a mistura dos diversos tipos de solo, camadas estratificadas com profundidades e materiais diferentes, o teor de umidade, a temperatura, a compactação e pressão, composição química dos sais dissolvidos na água retida e a concentração de sais desenvolvidos na água. Diferentes combinações resultam em solos com características diferentes. Solos aparentemente iguais possuem resistividades diferentes. Na tabela, teremos alguns tipos de solos e suas respectivas resistividades. A lama tem uma resistividade de 5 a 100 ohms por metro. A terra de jardim, com 50% de umidade, tem uma resistividade de 140 ohms por metro quadrado. A terra de jardim, com 20% de umidade, tem uma resistividade de 480 ohms por metro quadrado. A argila, com 40% de umidade, ela apresenta uma resistividade aí de 80 ohms por metro quadrado. Já a argila, com 20% de umidade, a gente vai ter uma resistência aí de 330 ohms por metro quadrado. Como nós podemos notar, quanto maior a umidade do solo, menor vai ser a resistência. A areia molhada, ela já vai para 1.300 ohms por metro quadrado. A areia seca, de 3.000 a 8.000 ohms, ou então de 3 kΩ a 8 kΩ. O calcário compactado, de 1.000 a 5.000, e o granito, de 1.500 a 10.000 ohms por metro quadrado. A resistividade do solo sofre alterações com a umidade devido à condução de cargas elétricas no mesmo ser de maioria iônica. Dependendo da umidade, a dissolução dos sais forma um meio eletrolítico favorável à passagem de corrente iônica. Na tabela 2, teremos a resistividade do solo arenoso com concentração de umidade como exemplos. Quando o solo arenoso tem zerado o seu índice de umidade, ele possui uma resistividade de 10 milhões de ohms por metro quadrado. Quando o solo arenoso tem 2,5% de umidade, ele possui uma resistividade de 1.500 ohms por metro quadrado. Quando o solo arenoso tem 5% de umidade, ele possui uma resistividade de 430 ohms por metro quadrado. Então, isso vai aumentando. Com 10% de umidade, nós teremos uma resistividade aí de quê?
185 ohms por metro quadrado. Então, a umidade vai aumentando, 15% de umidade, a resistência vai caindo. Então, eu vou ter 105 ohms por metro quadrado. Resistividade foi para 20%, eu tenho uma resistividade de 63 ohms por metro no solo arenoso. E 30% de umidade, eu vou ter aqui 42 ohms por metro. Analisando a tabela, podemos perceber que quanto maior o índice de umidade, menor a resistividade o solo possui. A temperatura também influencia na resistividade do solo. Para um solo arenoso, mantendo-se todas as demais características e variando-se a temperatura, sua resistividade comporta-se de acordo com a tabela 3. Quando o solo arenoso tiver a 20 graus, a sua resistividade será de 72 ohms por metro. Quando o solo arenoso tiver a 10 graus, a sua resistividade será de 99 ohms por metro. Quando o solo arenoso tiver a 0 grau, sua resistividade será de 138 ohms por metro. Quando o solo arenoso tiver a 0 graus com formação de gelo, a sua resistividade será de 300 ohms por metro quadrado. Então prestem muita atenção. Se eu tenho 0 graus, 138 ohms por metro. Se tiver formação de gelo a 0 grau, a resistividade passa a 300. Quando o solo arenoso ele tiver a menos 5 graus, a resistividade do solo será de 790 ohms por metro. E quando o solo arenoso atingir menos 15 graus, a resistividade do solo será de 3.300 ohms por metro. Então, aqui o que é que nós vimos aqui? Essa tabela representou a variação da resistividade com a temperatura para o solo arenoso. A temperatura é diferente da umidade. Percebemos que quanto mais a temperatura diminui, mais a resistividade aumenta. Isso ocorre porque com o decréscimo da temperatura e a consequente concentração da água, é produzida uma dispersão nas ligações iônicas entre os granulados de terra no solo, resultando em maior valor de resistividade. Quando se pensa na resistividade do solo de um certo local, normalmente atribui-se a esta o valor da resistividade das estruturas cristalinas. Entretanto, não se deve esquecer que a crosta da Terra está em constante movimento e as estruturas formadas por sedimentações estão sujeitas às modificações decorrentes de erosão, deslocamento, ações vulcânicas, etc. Esta última, em particular, pode causar o afloramento de camadas profundas ou dar origem a camadas de rochas ígneas na superfície ou estratificada entre outras camadas no solo e também sujeitas à metamorfose. Na tabela 4, teremos o período geológico e representatividade de seus valores típicos de resistividade. Aqui nós temos uma tabela que ela vai falar sobre o quê? A estrutura geológica sobre o período. Através do período geológico, nós vamos ter a resistividade características por metro, resistividade por metro. Então, no período pré-cambriano e combinações de solo pré-cambriano e cambriano, nós temos uma resistividade de 1.000 a 10.000 ohms por metro. Combinações de cambriano e ordoviciano, de 100 a 1.000 ohms por metro. Ordoviciano, devoniano e combinações destes de 50 a 600 ohms por metro. Carbonífero, Triássico e combinações do Carbonífero com períodos mais recentes de 10 a 300 ohms.
Cretáceo, Terciário, Quaternário e combinações desse período de 2 a 30 ohms por metro. Então essa tabela aí mostrou para a gente valores típicos das resistividades para diferentes períodos geológicos. Falaremos agora das características dos solos. Os minérios que compõem as rochas e sedimentos, com exceção de certos metais, têm, quando secos, resistividade tão elevada que podem ser considerados isolantes. Dois dos maiores constituintes da crosta, os óxidos de silício e alumínio, são excelentes isolantes. A resistividade desses materiais, na forma como ocorre na natureza, é determinada pela quantidade de água neles contida. A água nas partículas ou, na maior parte dos casos, nos poros entre as partículas. Para materiais abaixo do nível de saturação do solo, onde os poros estão completamente preenchidos, a resistividade depende do volume dos poros na forma e arranjo das partículas, além da composição das águas impregnantes. Para os solos e materiais acima do nível de saturação, definindo como a superfície abaixo da qual os poros estão totalmente preenchidos com água. Os poros podem estar apenas parcialmente preenchidos, sendo então difícil analisar a influência dessas variáveis. No início do processo de decomposição dos sedimentos, o volume dos poros era grande. Com o decorrer do tempo, os sedimentos sofreram compactação e metamorfose, reduzindo gradualmente o volume dos poros a pequenas dimensões. A relação entre o volume dos poros e o volume total do material localiza-se na faixa de 35% a 53% para a argila, de 4% a 16% em areias e rochas cristalinas antigas vai de 0,02% a 1,85%. Como as rochas recentes, os sedimentos têm elevado volume relativo de poros. Estes poderiam possuir alta ou baixa resistividade, se fossem considerados apenas o fator de quantidade de água. Entretanto, esses materiais são geralmente solúveis e os sais deles dissolvidos formam uns bons eletrólitos, determinando usualmente baixa resistividade. Constitui-se em exceções as areias e cascalhos, que são relativamente insolúveis e geralmente estão situados em locais tais que não recebem água e outras camadas, como por exemplo quando apresentam altas resistividades por formarem as porções superiores de estruturas. As rochas cristalinas antigas não só apresentam reduzido volume relativo nos polos, como são também insolúveis. Como não provém de sais para a formação de eletrólitos, nem recebem água de condução de outras camadas, as mesmas têm alta resistividade. De uma forma geral, os valores de resistividade do solo no Brasil são muito elevados se comparados com valores característicos de outros países, como, por exemplo, a França e a Alemanha, que possuem valores usualmente em torno de 50 ohms por metro. Na próxima tabela estão valores típicos de resistividade em algumas regiões brasileiras. Na região de Minas Gerais, a resistividade do solo ela gira entre 2.450 ohms por metro. São Paulo, 700 ohms por metro. Paraná, de 200 ohms por metro a 1.000 ohms por metro. Mato Grosso, de 500 a 2.000 ohms por metro. Pernambuco, de 100 a 2.000 ohms por metro. Então essa tabela aí mostra para a gente a resistividade nesses estados brasileiros.
É importante lembrar que esses valores são apenas uma referência, pois os locais específicos, os valores de resistividade, podem se afastar muito das medidas regionais, particularmente em regiões próximas ao litoral, onde os valores tendem a ser significativamente menores. Nós falamos sobre fatores que interferem na resistividade do solo. Contudo, é fundamental ressaltar a dificuldade de se estabelecer a relação entre o conjunto de todos esses fatores e o comportamento da resistividade do solo em casos reais. Isso confere maior importância à medição de resistividade no local. Para a avaliação deste parâmetro, vamos agora falar sobre o nome da nossa matéria, aterramento elétrico. A palavra aterramento elétrico refere-se à terra propriamente dita. Um aterramento elétrico consiste em uma ligação elétrica intencional de um sistema físico, que pode ser elétrico, eletrônico ou corpos metálicos ao solo. Os sistemas elétricos, em geral, não precisam estar ligados à terra para seu funcionamento de fato. Porém, nos sistemas elétricos, quando indicamos as tensões, geralmente elas são referidas à terra, que neste caso representa um ponto de referência, ponto de potencial zero, ao qual todas as outras tensões são referidas. Aterrar significa controlar as tensões em relação à terra dentro dos limites previsíveis. Quando alguém está em contato com a terra, seu corpo está aproximadamente no potencial da terra. Se a estrutura metálica de uma edificação está aterrada, então todos os seus componentes metálicos estão aproximadamente no potencial da terra. Quando se diz que algum aparelho está aterrado ou eletricamente aterrado, significa que um dos seus fios de ligação está propositalmente ligado à terra. O fio que faz essa ligação denomina-se fio terra. Um sistema completo de aterramento elétrico é constituído dos itens a seguir para garantir maior proteção. Hastes metálicas. O que são hastes metálicas? São barras de aço revestidas de cobre com comprimento padronizado que devem ser fincadas no chão em locais úmidos e devem ser providas das caixas de inspeção. Cabos de conexão entre as hastes desempenham a função de redução da resistividade de terra do sistema. Ele deve entrar em contato com a terra, ampliando assim a rede de aterramento. Conectores, feitos de bronze para suportar a umidade e a salinidade com maior resistência à corrosão. Os cabos de ligação devem ser utilizados cabos de pelo menos 10 milímetros de bitola. Barra de distribuição, barra de cobre com vários parafusos onde serão conectados os cabos de ligação do aterramento e os cabos de distribuição que irão até as tomadas elétricas dessas instalações. A gente vai ver mais na frente sobre normas também. Essa barra de distribuição também é chamada de barra de equipotencialização ou barramento de equipotencialização principal, que a norma 5410 traz, que é o BEP. Então, essa é o famoso BEP, que vocês, como já devem ter visto na 5410 em outras matérias. Cabos de distribuição irão ligar as tomadas elétricas da instalação até a barra de distribuição do quadro elétrico. Então, seria propriamente aqui o cabo de aterramento, que chega até a sua tomada. Mas e agora? E quando ocorre um curto-circuito envolvendo a terra, espera-se que a corrente seja elevada o suficiente para que a proteção possa operar, eliminando o defeito o mais rapidamente possível. Durante o tempo que a proteção não atua, a corrente de defeito gera potenciais distintos nas massas metálicas e superfície do solo. Uma adequada ligação dos equipamentos elétricos à terra tem como funções o desligamento automático, o que o desligamento automático ele propicia? Ele oferece um percurso de baixa impedância para a corrente de fuga, permitindo a atuação dos dispositivos de proteção de maneira segura.
Além disso, o aterramento ele tem a função de quê? Controle de tensões. Permite um controle de tensões desenvolvidos no solo, no caso das descargas atmosféricas. Transitórios. Estabiliza a tensão durante transitórios, provocados por falta para a terra, chaveamentos e etc. Cargas estáticas. O aterramento também tem a função de escoar essas cargas estáticas que são acumuladas nas estruturas. Suportes, carcaças, no caso de motores. Um motor, por exemplo, você pega na carcaça dele, está dando choque. Ou um bebedouro metálico. O bebedouro metálico ele está dando choque. Então, o que vai resolver isso? O aterramento. Se esse bebedouro está dando choque por uma fuga, ou se for por uma estática, o aterramento tem a função de ele escoar essa carga. Segurança de pessoas e animais. Além disso, o aterramento tem um objetivo de proteger as pessoas e animais contra contatos indiretos, garantindo o potencial a zero. O que é contato indireto? A eletricidade ela proporciona vários riscos, entre eles o risco de choque elétrico. O choque elétrico a gente vai ter contato direto, que é quando a pessoa entra em contato com algo que deveria estar energizado. Por exemplo, pegar no cabo de fase, pegar num cabo que normalmente passa-se eletricidade. Ali é o que a gente chama de contato direto. Contato indireto é quando ela sofre um choque. Então, o que é o choque? A passagem, o distúrbio, né, da passagem de corrente pelo corpo, quando ela pega em algo que não deveria estar energizado. Um exemplo, o seu chuveiro. Quando você está abrindo a torneira, registra o seu chuveiro e toma um choque, aquele foi um choque por contato indireto, porque não deveria ter nenhuma corrente, nenhuma energia naquele registro. Quando você toma um choque em um bebedouro, é a mesma coisa, é um contato indireto. O bebedouro não é para ter energia lá. Pode ter sido energizado por diversos motivos, entendeu? E qual que é a função? Como é que a gente elimina esse risco? Aterramento. Então ele tem a função de segurança das pessoas para evitar-se contatos indiretos. O aterramento de sistemas elétricos visa a proteção das pessoas e do patrimônio contra uma falta, ou caso um curto-circuito na instalação, e oferece um caminho seguro, controlado e de baixa impedância em direção à Terra para correntes induzidas por descargas atmosféricas. Antes de falarmos sobre os tipos de aterramentos, devemos esclarecer o que é terra, neutro e massa. Na figura, temos um exemplo de uma ligação de um PC à rede elétrica, que possui 3 fases e um neutro. Essa alimentação é fornecida pela concessionária de energia elétrica, que somente liga a caixa de entrada ao poste externo se houver uma haste de terra de aterramento no padrão dentro do ambiente do usuário. Além disso, a concessionária também exige 2 disjuntores de proteção. Teoricamente, o terminal neutro da concessionária deve ter potencial igual a 0 volts. Porém, devido ao desbalanceamento nas fases do transformador de distribuição, é comum esse terminal neutro tende a assumir potenciais diferentes de 0. O desbalanceamento de fase ocorre quando temos cargas, o circuito de distribuição ele é trifásico. Então, quando nós temos cargas diferentes em cada fase, vai ocorrer um desbalanceamento. Eu posso ter, numa determinada fase, ligado motores, e na outra fase ligado lâmpadas, ou um motor trifásico. Então, isso vai gerar um desbalanceamento. Voltando aqui à figura, analisando a figura, vemos um PC que está ligado em uma fase e um neutro. Mas, ao mesmo tempo, ligamos a carcaça ao terra através de outro condutor. Na mesma haste, e damos o nome desse condutor de terra. Notem ainda que o neutro está ligado à carcaça do PC. A carcaça do PC ou de qualquer outro equipamento é o que chamamos de massa. Então, toda a caixa metálica do equipamento é a massa do equipamento. Então, como eu falei, a massa é toda a carcaça metálica do equipamento.
O terra aqui é o condutor de proteção e o neutro é o que a concessionária te entrega lá, que é o terra funcional. O neutro também, ele é aterrado. Ele vem aterrado lá do transformador, ele já vem aterrado, lá desde a geração. Você pode ver se todo o seu sistema está desbalanceado ou não com um alicate amperímetro, medindo fase por fase. Outro exemplo é um transformador que alimenta em um setor seu uma residência comum, fase 1, e o outro setor um pequeno supermercado, fase 2. Essa diferença de demanda em um mesmo link, no mesmo transformador, pode fazer com que o neutro varie seu potencial, ele fique um neutro flutuante. Para evitar que esse potencial flutue, ligamos logo na entrada o fio neutro a uma haste de terra. Sendo assim, qualquer potencial que tender a aparecer será escoado para a terra. Vamos às definições? Neutro é um condutor fornecido pela concessionária de energia elétrica pelo qual há o retorno de correntes elétricas. O terra é um condutor constituído apenas de haste metálica e que em situações normais não deve possuir correntes elétricas circundantes. Então, ignore esse aqui, porque nós vamos ver mais na frente que o terra ele pode ter várias hastes fazendo um sistema de aterramento. Então, terra é um condutor constituído apenas de hastes metálicas e que em situações normais não deve possuir corrente elétrica circulante. A grande diferença entre o terra e o neutro é que pelo neutro há corrente circulando e pelo terra não. Então lembre isso, não pode haver corrente em um circuito de aterramento. Quando houver alguma corrente circulando pelo terra, normalmente ela deverá ser breve, isto é, desviar uma carga atmosférica para a terra, por exemplo. O fio terra, por norma, vem identificado pelas letras PE e devem ser de cor verde ou verde-amarelo. Os eletrodos de aterramento podem ter configurações muito diversificadas. Basicamente, o eletrodo se constitui em qualquer corpo metálico enterrado no solo. Podem ser pode ser enumeradas algumas configurações usuais, como, por exemplo, uma simples haste cravada no solo. Uma simples haste cravada no solo. Ou nós temos hastes alinhadas no solo. Então elas ficam em linhas. Posso ter hastes em triângulo. Posso ter hastes formando um quadrado. E posso ter uma malha de aterramento. Uma malha de aterramento que é formada por várias hastes. Também podemos ter placas de materiais condutor enterrados no solo, fios ou cabos enterrados no solo, formando diversas configurações, tais como estendido em vala comum, em cruz ou em estrela, quadriculados, formando uma malha de terra. Então tem várias disposições, aqui são apenas algumas disposições. A forma, assim como a disposição geométrica dos eletrodos no solo, são as mais variáveis, de acordo com a aplicação. O sistema de aterramento a ser adotado depende da importância do sistema elétrico, do local e do custo. Destacam-se as hastes verticais e as malhas de aterramento. As hastes verticais, usadas principalmente quando as camadas mais profundas do solo têm menor resistividade e que são muito práticas. Por serem de fácil cravação, os eletrodos horizontais enterrados, usualmente na profundidade da ordem de meio metro, são usados principalmente quando
a maior preocupação é o controle do gradiente de potencial na superfície do solo. Para se avaliar a natureza dos aterramentos, deve ser considerado que, em geral, uma conexão ao terra apresenta resistividade, capacitância e indutância, cada qual influindo na capacidade de condução de corrente para a terra. A perspectiva na qual o sistema enxerga o aterramento deve ser expressa através da sua impedância. Tal impedância de aterramento pode ser conceituada como a oposição oferecida pelo solo à injeção de uma corrente elétrica no mesmo, através dos eletrodos, e se expressa quantitativamente por meio da relação entre a tensão aplicada ao aterramento e a corrente resultante. Na figura, temos uma representação simplificada de aterramento por meio de um circuito equivalente e explica a origem de sua configuração. Se uma porção limitada dos eletrodos é considerada, pode-se notar que as correntes dissipadas para o solo é composta apenas por 4 componentes, representados na figura. A corrente que é injetada no eletrodo é parcialmente dissipada para o solo e parcialmente transferida para o comprimento do restante do eletrodo. No que se refere-se à última parcela, a corrente longitudinal, são observadas perdas internas ao condutor e campo magnético, estabelecido na região em volta do caminho da corrente, no interior e exterior do condutor. Em termos de um circuito equivalente, o cômputo das energias correspondentes por ser feito por meio de uma resistência e uma indutância em série. Por outro lado, o campo elétrico no solo, no caso, um meio de resistividade e permissibilidade, determina o fluxo de correntes condutiva e capacitiva no meio. A relação entre tais correntes não depende da geometria dos eletrodos, mas tão somente da relação sigma dividido por ômega vezes epsilon, onde sigma refere-se à condutividade do solo e ômega à frequência angular. A energia associada ao fluxo dessas correntes transversais podem ser computada por meio de uma condutância e uma capacitância colocadas em paralelo no circuito equivalente. Adicionalmente, devem ser considerados os efeitos mútuos, capacitivo, condutivo e indutivo, entre os diversos troncos dos eletrodos de aterramento. O equacionamento dessas questões contém certa complexidade, devido aos efeitos da propagação no solo. Em muitas aplicações, não se refere à impedância de aterramento, mas à sua resistência. Isto se deve ao fato de, nas condições dessas aplicações, os efeitos reativos são muito conduzidos. Essas condições são usuais para fenômenos lentos, cujas frequências representativas têm valor reduzido. As configurações resultantes para o circuito equivalente se aproximam de um conjunto de condutância colocadas em paralelo. Esse é o caso de ocorrências próximas às condições de regime em um sistema de potência, como curtos-circuitos. O valor da resistência de aterramento pode ser quantificado pela relação entre a tensão aplicada a um aterramento e a corrente resultante. Nesse caso, entende-se por tensão o potencial adquirido pelo aterramento, referindo-se ao infinito. Então, vamos falar agora de resistência de aterramento. Então, a resistência de aterramento, a resistência total de aterramento, ela vai ser igual a tensão dividido pela corrente, onde a RT é resistência total, V é tensão e I é a corrente. O termo normalizado para designar a resistência oferecida à passagem de corrente elétrica
para o solo através de um aterramento é resistência de aterramento. Contudo, a designação resistência de terra ganhou força entre os técnicos, sendo hoje a mais empregada. Para se estabelecer uma ideia da ordem de grandeza desses valores, deve-se considerar inicialmente que a terra não é um bom condutor de eletricidade, isto é, possui alta resistividade. Portanto, a seção reta do caminho percorrido por uma corrente no solo pode ser bastante ampla, de forma que, a despeito da alta resistividade do solo, sua resistência real pode ser bem pequena. A presença do aterramento se manifesta na perspectiva do sistema, quando influi corrente pelos seus eletrodos. Na ausência da mesma, tem-se um potencial nulo nos eletrodos, mesmo potencial que um ponto infinitamente afastado. A resistência de aterramento pode afetar o sistema de duas formas. Primeiramente, através de uma influência ativa. O seu valor pode ser determinante na limitação do valor de corrente que flui para o solo. Por outro lado, numa perspectiva passiva, deve-se considerar que o fluxo de corrente pelo aterramento resulta em uma elevação de potencial no solo, transmitida ao ponto de aterramento do sistema, e que o valor dessa elevação de potencial, vamos chamar de VT, é diretamente proporcional ao valor da resistência de aterramento, onde a tensão total é igual à resistência total vezes a corrente. Então nós vamos ter que a tensão total é igual à resistência total vezes a corrente. É preciso estabelecer a distinção entre sistema de aterramento e aterramento de sistema. Então, qual que é a diferença? O sistema de aterramento se relaciona ao sistema físico, que já falamos. Vocês se lembram? Falamos que o sistema de aterramento pode se constituir-se de apenas uma haste ou de várias hastes dispostas de formas específicas. A expressão aterramento de sistema corresponde à forma como o sistema elétrico é conectado ao solo. Neste caso, existe basicamente 3 tipos de práticas. Sistema isolado. Não existe conexão condutiva proposital entre o sistema elétrico e o solo. O acoplamento entre ambos é fraco e se faz prioritariamente de forma capacitiva. O nível das mesmas sobretensões possíveis nesse tipo de sistema é elevado e existe dificuldades na localização de eventuais faltas de terra. O mesmo é utilizado nas aplicações em que interessa priorizar a continuidade de serviço. Sistemas solidariamente aterrados, alguns pontos do sistema elétrico são conectados diretamente à terra, procurando-se um caminho de mínima impedância à passagem de uma eventual corrente de falta para o solo. Os valores elevados das correntes resultantes nessa eventual sensibilização os dispositivos de proteção, os quais prontamente comandam o desligamento da parte faltosa do sistema. Muitas vezes a intensidade dessas correntes as tornam muito destrutivas para os componentes do sistema. As sobreextensões são controladas mais facilmente. Neste caso, sendo essa a forma mais usual de aterramento de sistemas no Brasil. A terceira forma são quando os sistemas de aterramento por impedância. Neste caso, é imposta propositalmente uma impedância, no caso uma resistência, uma reatância entre o sistema elétrico e o seu aterramento físico, que procura limitar o valor de corrente de eventual falta, sem, contudo, eliminar a ligação condutiva do sistema ao solo. Tal forma de aterramento tenta implementar uma condição intermediária entre as duas alternativas citadas anteriormente, reunindo as vantagens de cada uma.
Modernamente, com o avanço das tecnologias digitais para a deflexão de baixas correntes de falta, tem crescido significativamente a aplicação desses tipos de aterramento, principalmente o de aterramento por alta impedância. Algumas projeções apontam que essa tendência deve prevalecer para os aterramentos de sistemas industriais no futuro próximo. E com isso encerramos o assunto da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar do fórum, postar suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos em casa. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.